Não tenha medo. Virá. Pelo menos eu espero que venha. E quando você menos espera. A natureza sabe como encontrar nossos pontos mais fracos. Apenas se lembre. Estou aqui. Agora talvez você não queira sentir nada. Talvez você nunca tenha desejado sentir nada. E talvez não seja comigo que você vai querer falar sobre essas coisas. Mas você sentiu algo, sim. Olhei para ele. Era o momento de mentir e dizer que estava completamente enganado. Eu estava prestes a fazer isso. Olha só. Vocês tinham uma bela amizade. Talvez mais do que amizade. E invejo vocês. No meu lugar, muitos pais esperariam que a coisa simplesmente sumisse, ou rezariam para que seus filhos se reerguessem logo. Mas eu não sou um desses pais. No seu lugar, se houver dor, cuide dela. Se houver uma chama, não a apague. Não seja bruto com ela. Arrancamos tanto de nós mesmos para nos curarmos das coisas mais rápido do que deveríamos, que declaramos falência antes mesmo dos 30 e temos menos a oferecer cada vez que iniciamos algo com alguém novo. A abstinência pode ser uma coisa terrível quando não nos deixa dormir à noite. E ver que as pessoas nos esqueceram antes do que gostaríamos de ser esquecidos não é uma sensação melhor. Mas não sentir nada para não sentir alguma coisa, que desperdício. Olá, eu sou a Júlia Amaral. Eu sou a Gabi Ritt e esse é o Preferi Estar Lendo. Bom, seria o amor o grande tema da literatura? Eu não lembro de algum livro que eu tenha lido em que não haja uma história de amor compondo o enredo. Desde os contos de fada aos livros de adulta, passando por romances açucarados, o amor tá lá. E no episódio de hoje falaremos sobre os livros de amor. Ah, que bonitinhas! Fofinho, né? E com essa abertura maravilhosa. Essa passagem, assim, acho que não tem como a gente conseguir passar imune a ela, né, Ju? Sim, essa é a passagem do livro Me Chame Pelo Seu Nome, que ele tá comigo, mas ele é o livro da Gabi. Eu li ele em janeiro, acho que foi o meu primeiro livro de 2021. Eu acho que sim, comecei bem. Sério? Comecei bem, Ana, comecei leve. Começou bem. E ele virou filme, né? Inclusive, essa passagem no filme, ela tá bem parecida mesmo, sabe? A adaptação usou o filme é lindo, né? Perfeito. Uma fotografia muito bonita, eu acho. Muito maravilhosa. E essa passagem, a gente estava falando antes, né, Gabi? Legal. Que ela... A gente tá falando de livros sobre amor. E essa é uma passagem que fala do amor não só entre duas pessoas, um amor romântico, mas o amor do pai pelo filho também, né? Essas variáveis, várias formas de amor. Exatamente. Porque essa conversa é entre pai e filho, né? Quem fala a maior parte, para quem não leu ainda, é o pai. Né, depois de uma experiência ruim do filho, né, uma experiência de sofrimento. Então, ali mostra do jeito que o pai se coloca prestativo e se coloca como uma pessoa que compreende a dor desse filho, né? Então, é muito bonito isso. Eu acho que não tem como a gente não se emocionar. Essas frases aqui... Se houver dor, cuide dela. E se houver uma chama, não a apague, não seja bruto com ela. Toda essa parte ali, é muito bonita, né? Tipo, vive as coisas por mais que elas doam, às vezes, assim. É muito lindo. Isso, viva até o fim, né? Para que realmente tu não tenha que carregar os cacos dela por tudo que ela abre, sabe? E de tu poder estar sempre inteiro para um novo relacionamento, né? Porque, pelo que eu entendi, assim, é uma das primeiras vezes que o personagem principal se apaixona, né? A história que é contada nesse livro. Então, isso é legal também da gente colocar, que a gente trouxe um livro que é meio que dos primeiros amores. Sim, esse é um livro... do Hélio, né? É um livro... Eu não diria que é um livro adolescente.
Não sei se é pra ler na adolescência. Não. Acho que é melhor ler já adulto. Né? Eu acho que pode ser, mas que não é um livro necessariamente adolescente. Tipo, ele é um livro que ele faz sentido em muitos momentos da vida. Isso, não é um livro tipo o John Green, assim. Não é nessa vibe. Mas é um livro de um adolescente. Conta a história de um adolescente e de um cara mais velho. Isso. E um cara mais velho, assim, tipo um adulto jovem, assim, né? Enfim, eles se apaixonam e tem um romance, né? Na belíssima Itália ainda. Apenas. Num verão italiano. Com esse cenário, né? Apenas, né? Bah, fica difícil, né? Existir. Mas é uma história bonita. Mas realmente, assim, todo o afeto, né, entre eles e o afeto ali do pai. A mãe dele também é afetiva, assim, a mãe do Hélio, né? É muito bonito. E falando... mesmo. Então, a gente escolheu, né, trazer esse livro hoje sobre o amor. E falando sobre outras formas de amor, na verdade, nem é outra forma de amor, mas acho que é uma outra forma de tratar sobre... A gente botou na lista aqui, na pauta, a ridícula ideia de nunca mais te ver. Que fala sobre o amor romântico, amor de casal, né? Um casamento. Mas sobre uma ótica um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, né? Que é a partir do luto. Começa do fim. Amor. Exatamente, é um amor em luto. E, nossa, é lindíssimo também. Esse livro é da Rosa Monteiro. É o único que eu li dela até agora. Mas eu preciso ler mais coisas dela, porque a forma como ela escreve, inclusive nesse livro, tem um dos trechos, assim, que... eu devo ter dito no início dos primeiros episódios que eu sou estudante de jornalismo, né? E tem um parágrafo dela que é alguma coisa assim... aprender a viver passa pela palavra. Que no fim das contas, tudo é uma questão de narrativa. De como a gente conta a nossa própria história. Eu acho sensacional. E é por isso que eu quero ler mais coisas dela, porque ela escreve muito bem. E eu sei que escreve muito bem porque parte dessa ideia aí de que aprender a viver passa pela palavra. E esse é um livro lindíssimo, né? E ela leva ao pé da letra mesmo isso. Eu acabei de ler, um parênteses, acabei de ler um outro livro dela. E é História de Mulheres, o nome que ela fez. Foram 15 colunas pro jornal El País sobre histórias de mulheres, né? Mulheres, enfim, que marcaram a história. E ela traz num espaço diminuto para ser uma biografia, ela traz tanta coisa relevante e de uma maneira leve e uma maneira afetiva também, sabe? Que é incrível, é um talento que essa moça Rosa Monteiro tem. É um talento, né? Essa garota. Tá. O que eu queria falar, assim, então, da ridícula ideia de nunca mais eu te ver, que o que mais me encantou é que a questão do amor em luto. Mas ela traz como pano de fundo a biografia da Marie Curie, né? Isso. E das cartas. Eu sempre digo o diário, cartas, né? São os diários dela após a morte do Pierre Curie, né? Que era o marido dela. E ela passa aquele sofrimento todo da Marie, né? De uma maneira, assim... de um afeto muito grande, coisas que são muito duras, porque o luto é um sentimento que é muito duro de se lidar. Sim. Né? Eu acho que é um sentimento que a gente mais evita durante passar, né? Sim. E ela descortina esse sentimento da Marie. O próprio título do livro, né? A ridícula ideia de nunca mais te ver. Quer dizer, ela nunca mais vai encontrar aquela pessoa com quem ela compartilhou muitos anos da vida dela, que tinha uma intimidade que, sei lá, dificilmente não, mas Exato. que é difícil de conquistar. E aí é uma pessoa que ela nunca mais vai ver, né? E tratar disso de uma forma que não seja... Que é bonito de ler, né? É um livro sobre amor, no fim das contas.
Sobre amor que as pessoas constroem um relacionamento. Com certeza, sabe? E é uma ideia ridícula mesmo, que tu nunca mais vai ver a pessoa, tu não consegue conceber. Sim. Né? Que tu não vai mais Sabe, naquela Gabi, pessoa. que... E ela consegue trazer muito bem isso. Que eu tinha um pouquinho de preconceito até com esse livro, antes de procurar resenha sobre ele, porque ele acabava sempre aparecendo como recomendação pra mim, em função dos outros livros que eu comprava, que eu lia e tal. Ele aparecia. E daí eu lia, meu Deus, mas a ridícula ideia de nunca mais te ver, e eu achava que era sobre um término de relacionamento. Tá. E daí eu pensava, que drama, sabe? Terminou um namoro e daí é a ridícula ideia de nunca... Como se, né? Deslegitimando, como diria a Lumena, o sofrimento de término dos outros, né? Mas, porque, é o que a gente estava falando antes em off também, as minhas histórias de amor, tanto de filme quanto de livro, as minhas preferidas são aquelas que os casais terminam felizes. Juntos ou separados, eles terminam bem. Eles não precisam terminar juntos. Até às vezes prefiro quando não terminam juntos. Sim. E aí, esse título, né? A ridícula ideia de nunca mais te ver. Parece que a pessoa tá sofrendo ainda pelo término. Eu não queria ler um livro sobre sofrimento de término. Aí quando eu fui atrás da resenha, aí eu pensei, mas não é sobre isso. Não é exatamente sobre isso. É um pouco diferente. Daí li e me apaixonei. Não, e ele é maravilhoso. E eu me interessei a partir de um post teu, né, que tu escreveu ali, e eu já tinha interesse pela vida da Marie Curie, só que eu nunca tinha tido acesso a algum material. Aí eu pensei, nossa, acho que é uma boa oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais sobre ela, trifoda e tal. Cara, e eu me apaixonei, assim, de uma forma pelo livro, e eu quero que todo mundo leia, porque eu acho interessante o jeito como a Rosa, ela entrelaça a vida dela, Rosa, e da Marie. Porque a Rosa também passou por um luto, por perda do marido dela. Sim. Então, são duas mulheres que elas compartilham de um sentimento. Sim, e né, de um amor que morre precocemente. É massa, né, porque... Morre não o amor, morre a pessoa, né? É massa porque daí tem essa relação aí do amor, né? Tem esse viés do livro e do luto e tal. Mas tu termina o livro sabendo muito mais sobre a história de uma mulher fantástica que foi a Marie. Exato. Né? Porque agora eu vi que lançou um filme na Netflix sobre ela. Eu não terminei de assistir. Mas é uma história muito legal também, né? A história dela, da Marie. E eu acho que trazendo sob a ótica, né, do amor, do apaixonamento dela e do Pierre, e após, então, a morte dele, o luto da Marie, tu humaniza muito mais, né? Uma mulher que foi conhecida por todos os feitos dela, né? E foi uma luta muito grande. E ali tu entende qual foi a luta dela, né? Pra se colocar enquanto profissional, enquanto cientista, né? Se hoje é difícil, hoje é complicado o negócio. Imagina lá entre 1800 e 1900, né? Sim. Que se passa a maior parte da história. Então, era muito mais complicado. Então, é uma mulher fantástica. Assim. Sim, é ótimo. Recomendo muito esse livro. E outro que eu botei aqui na lista também é o Todos Nós Adorávamos Cowboys. E aí, é mais o romance... O romance mesmo. Coisa mais água com açúcar. Que é o que a gente estava falando antes também. Porque eu e a Gabi, a gente começa a gravar 1 hora, mas antes disso, já teve muita conversa. Então, assim, já teve um podcast antes, a gente tem off. Tem que conversar muito. Tem um podcast off e um podcast gravado. A conversa gravada e a conversa off. A gente podia quase ter um spin-off, né, Ju? As conversas de antes. Boa. Uma das coisas que eu tava falando é que eu tô com muita dificuldade de engrenar numa leitura.
de ler algo assim e entrar no livro e tal, que tá difícil pra mim. E muito porque eu tô... Os livros que estão aqui na estante para eu ler são coisas mais pesadinhas, assim, né? Dostoiévski, Admirável Mundo Novo, não sei o quê. É só coisa pesadinha, né? Só moça? Isso. E esse Todos Nós Adorávamos Cowboys é uma coisa que eu talvez deveria ler de novo, ou eu queria uma leitura que fosse nesse sentido, porque é uma road trip, da Carol Ben-Simon, e são duas meninas que fazem uma road trip pelo Rio Grande do Sul. E é o romance dessas duas meninas que foram colegas na faculdade, depois se afastam, cada uma vai fazer alguma coisa da vida, e de repente elas se encontram de novo, e aí vão fazer essa trip aí pelo interior do Rio Grande do Sul. E é muito legal, porque daí tem... Uau! Diferente do A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, não é um livro que eu fiz várias marcações. É um livro que eu li de boinha, mas tem uma marcação que eu fiz que é muito coisa de relacionamento, assim. Que é quando elas estão discutindo e aí uma simplesmente vai embora, sabe? E daí a passagem é sobre o sentimento que a que ficou tem de tipo, tá, e aí? É isso? Acabou? O que a gente faz? Tô esperando tu voltar. Tô esperando tu voltar e a gente continuar esse assunto, sabe? Então, é legal porque é um romance entre duas mulheres, né? Assim como o Me Chame Pelo Seu Nome é um romance entre dois homens, esse é um romance entre duas mulheres, então tem todas as questões ali também sobre os preconceitos e tal. E é esse romance, assim, do momento também, que eu acho massa demais. Eu já falei dessa escritora do Clube dos Jardineiros de Fumaça. Acho que no primeiro episódio, né, Ju? E aí tem esse aí também dela, que é curtinho, assim, um livro bem de boinha, e é bem legal. Eu não li esse, mas fiquei interessada, assim. Mas eu acho que é interessante esse negócio do descompasso de um possível fim, né? Porque, claro, tu deu um recorte, eu não sei se vai... se elas vão se encontrar de novo, se elas vão... vão fazer as pazes, se uma vai ter que ir pra rodoviária pegar um bus de volta, né? Mas é esse eterno descompasso, assim, né? E, ai, tá, e o que é agora, né? Eu não sei. Isso. E o que eu acho legal desse livro é essa coisa muito do relacionamento. Assim, tu não sabe exatamente o que a pessoa tá sentindo, sabe? Tu tá ali tentando descobrir o que tá acontecendo contigo e com o outro. E aí, às vezes, dá esse descompasso. Às vezes a pessoa vai e tu acha que ela vai voltar, não volta. Às vezes não vai, às vezes... né? Sim. Isso é massa. E o quanto que é difícil tu conhecer verdadeiramente a outra pessoa, né? E o quanto a outra pessoa ainda pode te surpreender, mesmo tu vivendo anos com a pessoa. Sim. Né? Então, imagina as gurias que se encontraram pra uma road trip, e daí tem o relacionamento ali. Pô, tu não sabe nada da pessoa, né? Sim, tu não vê. Sim. Então, e é legal. É interessante isso. É legal desse livro como elas viajam pelo Rio Grande do Sul. É massa porque ela vai descrevendo lugares e tu tem a sensação de que tu sabe do que ela tá falando, sabe? Ah, tá. Porque daí ela cita o nome das cidades e tal. Daí tu fica tipo, sim, aquele lugar ali que eu já fui, Soledade, sei onde é que fica. Sei onde é que sabe? Já passei por ali. É massa, sabe? É legal esse livro. Por isso também. Isso é triste, assim, né? Porque muitas vezes a gente acaba lendo coisas que são de fora, enfim, né? Daí conta com a capacidade da nossa imaginação, né? De poder montar os lugares e organizar tudo. Mas quando as coisas são passadas num lugar que tu conhece, é muito diferente, né?
É, diferente, tu já tem aquela imagem na tua cabeça, né? Exato, tu já imagina? Mas mesmo assim, ela, durante a leitura, ela ainda aparece um pouco num outro contexto, que não é o da realidade. Fica um negócio meio fantasioso, assim? Não, eu digo porque é da tua imaginação, né? Tipo, saquei. Ainda tem todo o contexto da leitura. Sim, as nossas tuas próprias percepções. Construções, né? E tem mais algum livro, Gabi, que tu associa, assim, ao amor? Ao amor, assim, né? Eu Todos. sempre meio que prometo também que eu não vou ficar só falando dos meus favoritos, né? Mas eu vou só citar, assim, para não deixar... será que esse livro não fala sobre amor? Fala. Então, né, os meus favoritos, né, que é O Filho de Mil Homens e O Amor nos Tempos do Cólera, são emblemáticos, né, por se tratar do amor, né, tu leu os dois também, né? Eu li os dois também. Tu me ajuda aqui um pouco. Mas, que nem O Filho de Mil Homens, é muito interessante, porque ele traz vários tipos de amor, né, que é a história, assim, de amor das pessoas pela metade, que o Walter Ugumãe se refere a todas as pessoas que participam do enredo como pessoas pela metade, pessoas incompletas, né, e... Então, é o homem solteiro que desejava muito ter um filho, né? Ele tem quase 40 anos, é o Crisóstomo. Uma mulher que é abandonada após o casamento. Aí tem o menino que é homossexual, que não consuma, então, o casamento. E um filho de possíveis 15 homens, mas que não foi assumido por nenhum deles. E tem uma órfã também nessa história toda. Sim, a gente teve um episódio todinho, né, sobre Walter Ugumãe, não é por nada, é porque as duas são apaixonadas. E O Filho de Mil Homens realmente é um dos livros que mais fala, e de uma forma muito crua, assim, sobre amor, eu acho. Sim, e muito pura. E é intensa, porque ele mostra que a tua família pode ser escolhida e que vai ter algum lugar pra ti no amor de alguém, né? Que bonito. Nossa, que linda essa frase. Vai ter algum lugar pra ti no amor de alguém. Viu? Mas eu acredito nisso, né? Inspirada por Walter Ugumãe. Exatamente. Powered by Walter Ugumãe. Inspired. E assim, né, essa família que realmente se une não por laços sanguíneos, mas por afinidade mesmo, né, por estar aberto a receber o outro, né, ao livrar-se de preconceitos, porque todos eles eram vítimas de preconceitos, de certa forma. Sim. Esse é um livro que não tem, né? É muito bonito, bonita. A forma como escreve, sobre o que escreve. Todo o conjunto, assim, é muito... Bota ele na lista dos nossos preferidos. E todo episódio a gente vai achar uma forma de citar O Filho de Mil Homens. Exato, porque na verdade todo esse podcast só é uma desculpa pra gente falar muitas vezes de O Filho de Mil Homens. Se ninguém falar muitas vezes agora... Isso aí. E eu falar de Americaná, porque esse também é um livro sobre amor, no fim das contas. Viu? É Americaná e O Filho de Mil Homens. Já podem pedir música no Fantástico. No fundo, é bem isso mesmo. E a gente só criou todo esse enredo pra poder falar desses livros. Mas, Ju, eu só queria fazer colocar uma frase do Filho de Mil Homens, que eu acho muito bonita, né? Que o Crisóstomo, ele vai falar porque o filho dele, então, né, ele tá meio cabreiro, assim, com umas coisas, assim, ele não tá aceitando. E aí, o Crisóstomo vai lá e ele fala pra ele: filho, nunca
por preconceito algum, limites o amor. Né? Porque é só o amor que vai fazer, né? Eu tô parafraseando. Vai fazer com que você se sinta o dobro do que és. Então, com o amor, a pessoa deixa de ser metade. Ela se torna uma pessoa inteira. Entende? Sim. Então, isso que eu acho bonito. É lindo mesmo, eu adoro também, dá vontade de ler de novo. Sim, dá. O que eu ia falar do Americaná, eu escrevi uma resenha sobre Americaná, tá no meu Medium. E eu falo justamente sobre... Porque uns dias antes de escrever a resenha, eu tinha visto um vídeo no YouTube da Flor e do Manu, que é a Maria Flor, a atriz, e o marido dela, o Emanuel Aragão, acho que é o sobrenome. Tá. E aí era um livro deles falando sobre narrativas românticas incompletas. Como a gente tá vivendo uma fase hoje, assim, na contemporaneidade, de histórias de amor, de narrativas românticas que não se completam, sabe? Que elas não chegam no final, que elas são interrompidas. Por algum motivo. Tanto nos filmes, quanto nos livros, enfim. Tá sendo muito comum isso. E aí... eu logo depois terminei de ler Americaná e daí queria escrever sobre. E eu me dei conta de que Americaná é uma narrativa romântica completa. Eles se conhecem, se distanciam e depois voltam a ficar juntos, assim. E eu falei que eu gosto de livros de romance que os casais terminam felizes, no fim das contas, juntos ou separados. E esse é um livro que os casais terminam felizes juntos. O casal termina feliz junto. E, é muito legal, assim, porque é aquela coisa de felizes para sempre, talvez. Mas tem toda uma história no meio até chegar, até chegar o reencontro, que eu acho que vale muito, muito, muito a pena, sabe? Porque é toda a coisa também do encontro, do desencontro, que é o que eu falava antes também do Todos Nós Adorávamos Cowboys, de que não é simples, né? Que as relações não são assim tão fáceis. Toda coisa de saber lidar um com o outro e tal. Aprender. Sim. Elas não são aquela coisa redondinha, sabe? Toda direitinha, com início, meio e fim, que tu espera. Não, é turbulento mesmo, né? É estrada esburacada, cara. Né? Não é uma coisa muito fácil, né? E o amor é isso. E acho que eu também, né? Tu falou sobre que os casais que eles não ficam juntos, que a gente é condicionado e assim, eu sei que vocês já sabem, eu já sei, a Ju já sabe, mas a gente tem que falar o óbvio, né? Que não é porque um romance não vai dar em casamento e esse casamento acabe só no fim da vida, que um amor não deu certo. Ele tem ciclos, né? E às vezes, enfim, os ciclos, eles acabam em si mesmos e bom, né? Então, às vezes termina mais feliz. Termina e as pessoas termina mais feliz do que se tivesse continuado pelo resto da vida. As pessoas terminariam tristes no fim da vida. Exatamente, né? E daí também, né, quando tu consegue finalizar esse ciclo, porque às vezes não dá, às vezes ele é cortado abruptamente por vários motivos, né? E às vezes até é a dissonância, né, do sentimento entre um e o outro, né, que não estão no mesmo tempo, né? Mas realmente, assim, tipo, tu conseguindo concluir os ciclos, né? E daí tu vai partir para outro, volta para a nossa chamada inicial, né? Que tu não fica com cada vez com menos coisa, né? Tu tem mais bagagem, né? Tu entende mais o sentimento, tu te conhece mais e daí tu tem muito a oferecer, né? Adiante. Então, então, não precisa ter medo dos finais também, né? Eu acho. Que bonito. Gabi, tu tá muito inspiradora hoje. Tá gente, cheia de frases. Hoje eu tô uma poetisa, praticamente. Que linda.
Ai, obrigada. Adorei. Gente, que é um amor. Não são seus olhos, né? Mas são seus ouvidos. São os meus ouvidos. Ótimo. E tem o Amor nos Tempos do Cólera. Isso, acho que só pra finalizar, então, né? O Amor nos Tempos do Cólera, ele é um amor que é uma história que é muito bonita. Ela é baseada... o Gabriel Garcia Marques, quando escreveu, ele baseou na história dos pais dele. Então, acho que nisso já começa uma coisa bonita e também pode ser uma coisa idealizada, né? Mas essa história é linda. Então, né, é um casal que se conhece muito novinho e daí a Fermina, ela decide, por vários motivos, que ela não vai mais se casar, não vai mais namorar, né? E ela acaba namorando o médico da cidade, né? Que trabalha com cólera, com a epidemia de cólera, né? Só que tem umas passagens interessantes, né, Ju, desse amor de muitos anos, né? Um casamento muito antigo, né, que a gente até já chegou a comentar. É muito... e também tem os dois lados, assim, porque é o relacionamento dos dois, né? Da Fermina com o marido. Como é que é o nome do marido dela? Me esqueci agora. Ai, eu me esqueci do nome. O médico lá, o marido dela. É o médico. E que é muito legal. Logo no início, assim, tem umas passagens dos dois brigando. Tem a briga do sabonete, eu acho que é, né? A briga do sabonete é ótima. Que é muito sensacional, que é aquelas brigas, assim, de quem tá casado já há muitos anos. Há muitos que anos. se incomoda com as coisinhas do cotidiano, assim. E que eles são iguais, no fim das contas. Né? E que eles são iguais, exatamente. Que eles já se tornaram... Que eles já estão muito parecidos, né? É tanto tempo de convivência que eles já ali... Então tem esse relacionamento, esse amor. E tem o amor do amante, né? Da pessoa que tá ali esperando pela Fermina. Só esperando o momento dele pra brilhar. E ele espera. E ele espera. Lá quantos anos? Firme. 60? Acho que uns 60 anos ele espera. Eu não me lembro também agora quanto. Mas... esses detalhes, enfim, a gente acabou perdendo, assim, né? Há quantos anos, né? Mas isso que é o importante. Eu lembro da briga pelo sabonete, do quantos anos ele ficou esperando. A briga pelo sabonete é clássica. Por quê? Porque a gente reconhece isso nas histórias dos casais há muito tempo casados. Exatamente. Tipo, eu enxerguei muito os meus pais, assim. Discutindo por qualquer coisa que... Deu 5 minutos, não lembram mais, né? Exatamente, já passou. Muito bom. Às vezes é só por esporte mesmo, né? A discussão, assim. Muito bom. Mas o legal, né, desse livro é que esse amor, então, ele se concretiza na velhice. Depois da viuvez da Fermina. Sim. Então, ela dá uma nova chance para esse antigo namorado. Sim. É legal essa virada também, né? E de ter um outro amor, né? Se permitir também. Isso, ter um outro romance já na velhice. Exatamente. O que pode ser um tabu também, né? Mas não deveria ser, né? Porque acho que a vida, ela tem potência, né? A todo momento, né? Sim, com certeza. Exato. Enquanto que a gente estiver vivo, cara. Conheço poucos livros sobre amores na velhice. Acho que não se escreve muito sobre isso, talvez. Pois é. Porque o amor parece ser uma coisa jovem, né? Exatamente, aos arroubos. Paixão. Né, exato, mas eu acho que é um enredo que pode ser muito bonito. Eu lembro de um filme. Agora, livro eu não tô lembrada, mas é um filme argentino. Eu não sei, agora ele é falado em língua espanhola, que é Elsa e Fred. Não sei se tu chegou a ver. Não conheço. Que é um casal idoso. Então, e daí fala sobre o romance, né? Na idade madura já. É bem legal o filme, vale a pena ver.
Sempre tem uma diquinha extra, né? De um filme. Sempre. Você Alguma sempre coisa sai mais. com alguma coisa a mais daqui, né? E acho que é isso que a gente quer. A gente quer poder acrescentar alguma coisa. Isso aí. Quem disse que é só sobre livros, né? Isso, eu acho que se a gente consegue, né, trazer alguma novidade, algum tipo de reflexão daqui a pouco, ou, né, de despertar curiosidade. Acho que eu vou ler esse livro. É tudo, Até sobre né, matemática daqui a pouco, né? A gente tá falando sobre histórias, mas daqui a pouco temática, romances que não sejam heterossexuais. Eu entendi matemática, daí eu botei matemática não. Matemática não. Que literatura. Matemática nem pensar. Não. Aquelas, meu Deus. Já saiu. Correndo e gritando. Né? Não, mas a temática, né? E de tu relacionar com outras histórias, acho que também é o mais legal, né? Então tá, amiga, temos. Tá, amiga, temos. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa a curtida, né? O biscoito pra gente, né? Nas nossas redes sociais. Segue no Instagram. Segue a gente lá no Insta. E manda mensagem também. Isso, é o @pod_preferir estar lendo. Isso aí. Dá pra mandar mensagem pra gente, dá pra corrigir o que a gente falou errado. Exatamente, pode contribuir, fiquem à vontade. Contribuir, isso aí. Então tá, gente, era isso, até a próxima. Até a próxima, beijo. Beijo, tchau. Tchau.